Então, uma pessoa ela tem que nascer de novo, ser justificada pela fé, porque o Espírito não é dado aos não convertidos. Quando você se converte, aceita Jesus verdadeiramente, um arrependimento genuíno, aí sim o Espírito Santo vem sobre a sua vida para habitar e permanecer. E o segundo passo, o primordial, é a santificação, a inteira santificação, que ocorre quando a pessoa salva, se aprofunda na consagração a Deus e para purificar o seu coração. Os crentes não são apenas perdoados por atos cometidos do pecado, mas eles também precisam ser libertos da natureza pecaminosa herdada, através de uma santificação completa. A velha natureza pecaminosa deve ser crucificada para que a nova natureza em Cristo possa ser totalmente expressa. Romanos capítulo 8 e versículo 2. Anotem aí. E é justamente o batismo nas águas que faz isso. É você morrer para você mesmo. É você dizer, Senhor, aqui está morrendo a velha pessoa que eu era, para nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu não sei se você que me ouve, que chegou até aqui, a gente já está finalizando o estudo bíblico, mas não sei se você ainda é batizado com o Espírito Santo em línguas estranhas. Não sei se você também aceitou a Jesus, mas o Senhor ele nos convida hoje. O Senhor ele nos amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Imagina, eu não teria coragem de entregar o meu filho, principalmente a pessoas que, sabe, iam carregar pecados, iam carregar apostasia, iam deixar o Senhor. Então eu não seria capaz disso. Mas o Senhor nos convida a buscar. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque. É somente você orar, se consagrar, jejue pela sua vida, jejue por esse propósito de receber o batismo do Senhor. E eu lembro que quando eu me converti, a gente passa pelo discipulado. E aí eu passei pelo discipulado para entender sobre o batismo nas águas, que é outra coisa, vai ser outro assunto de outro vídeo ainda essa semana, tá? E eu passei, e aí eu fui batizada nas águas, e durante esse período também eu busquei pelo Espírito Santo, pelo batismo em línguas estranhas, pelo batismo do Espírito Santo. Então, eu lembro que nesses 3 meses eu estava em propósito, eu estava orando, eu estava me consagrando e jejuando. Então, com 3 meses que eu me batizei nas águas, foram muito próximos os dias, tanto no batismo nas águas quanto no Espírito Santo, e foi em um monte. Eu lembro que foi uma peleja tremenda para que eu conseguisse chegar naquele lugar. No tempo eu morava com a minha mãe, e minha mãe não queria deixar que eu fosse, e eu, depois de muita oração também, o Senhor tocou no coração dela para que ela me liberasse. E na terceira tentativa que eu perguntei, eu disse, mãe, eu posso ir? Vai estar os pastores lá, vai estar o pessoal. E aí ela deixou. Resposta de oração também, irmãos. Então, lá eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu lembro que o pastor ele falou, olha, quem não é batizado começa a falar glória a Deus e aleluia. E assim eu fiz, gente. Eu fui falando glória a Deus e aleluia, e acabou que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. É uma experiência que você nunca mais esquece. O dia que você é batizado com o Espírito Santo, o dia que você aceita Jesus. São experiências que o Senhor nos proporciona quando nós começamos a caminhar com Ele. Então, qual é o propósito? Que o Senhor ele nos batiza, Ele nos sela com o Espírito Santo. É justamente para que a gente possa usar os dons que Deus nos deu, usar os talentos que o Senhor nos deu para servir. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos envia, Ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos usar os dons para a glória de Deus, não é para a gente se vangloriar. E o que a gente tem visto são pessoas que têm brincado com o Espírito Santo, têm blasfemado, têm falado línguas que não provém da parte de Deus, não provém do Espírito Santo. Porque o inimigo ele também usa. E tudo o que você vê que não provém de Deus é imitação. E quem quer imitar a Deus é o próprio inimigo.